Eu conheço muitas pessoas que elas tiveram um grande privilégio na vida. Que privilégio é esse? O privilégio de nascerem e de viverem em uma família funcional. Uma família onde elas tiveram próximas o seu pai, onde a figura paterna era uma realidade. E essas pessoas tiveram a possibilidade de desfrutarem momentos maravilhosos. Momentos como de amor, momentos de atenção, momentos de segurança, momentos de provisão e momentos de exortação. E por conta disso, essas pessoas cresceram, se desenvolveram e tiveram a grande chance de viver o que muita gente não viveu. Mas eu também conheço pessoas que nasceram e cresceram num lar disfuncional, onde a figura paterna não era uma realidade. Ou talvez até era uma realidade, mas era uma realidade disfuncional, uma realidade traumática. E muita gente que está aqui me ouvindo hoje viveu coisas, experimentaram coisas no contexto de violência, de abusos e muitas dificuldades. E por conta disso, hoje, elas não conseguem enxergar Deus como uma referência de pai. Muitos estão enxergando Deus apenas como Criador. Só que muitos não enxergam Deus como Criador e como Pai zeloso que nos ama e que cuida da gente. Por isso hoje, queridos, eu tenho uma mensagem muito especial para compartilhar com vocês. Eu quero falar hoje sobre a paternidade de Deus. Eu quero pensar um pouco sobre isso com você e eu vou fazer um pouco diferente daquilo que eu estou acostumado a fazer. Eu vou compartilhar alguns textos e depois em casa você pega essas referências e você estuda esses textos, mas nós estaremos passando eles nas telas para que você possa acompanhar. Eu quero falar sobre a paternidade de Deus. E a paternidade de Deus nos revela que Deus é um pai que, primeiro, Deus é um pai que nunca se esquece dos seus filhos. A primeira referência que eu tenho de Deus como pai é que ele nunca se esquece dos seus filhos. Pastor, como é que você me prova isso? Olha, Isaías 49, a partir do verso 15, o texto diz o seguinte para a gente. Será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Seus muros estão diante de mim. Amém? Esse texto, queridos, é um texto maravilhoso, um texto extraordinário. Mas a gente precisa entender o que está sendo falado aqui pelo profeta Isaías. Porque aqui a gente consegue perceber que existe uma ilustração muito importante. Que ilustração é essa? O texto vai dizer para a gente que existe uma mãe que amamenta os seus filhos. Vocês já viram quando a mãe tem um filho e ele está recém-nascido, nos primeiros momentos de vida do filho, e ela pega o filho e ela amamenta esse filho? Gente, é uma troca maravilhosa. É uma troca muito especial. E aí, queridos, quando a gente olha essa ilustração, a amamentação, ela é um dos maiores vínculos de afeto existentes nesse mundo. E aqui Deus está dizendo, olha, pode uma mãe que gerou um filho, que está dando de mamar para esse filho, que ama esse filho, essa mãe pode esquecer dele, pode não ter compaixão desse filho que gerou. Mas Deus fala, mesmo se essa mãe fazendo isso, algo que é quase que impossível, mesmo ela se esquecendo de você, eu, como pai, eu não me esquecerei de você. Gente, essa ilustração é uma ilustração poderosa da parte de Deus. Porque uma mãe se esquecer de um filho que ela gerou e que ela amamenta é algo assim, quase que impossível. Pastor, por quê? Você sabe por quê? Os estudiosos, a ciência vai dizer para a gente que quando uma mãe amamenta um filho, esse contato do filho com a mãe gera um hormônio chamado ocitocina. Esse hormônio, ele é conhecido como o hormônio do amor.
Vocês já viram a mãe dando de mamar para o bebê? Aquela criancinha com dias que não dorme há dias. E a mãe está lá dando mamar, ela fica virando os olhos. Já viram aquele prazer? Porque a ocitocina ela é tão importante que ela é o hormônio que faz com que o leite materno seja produzido. E aí a mãe está lá amamentando aquele momento único na vida dela. Às vezes você está pensando assim, pastor, mas esse você está falando de um momento lindo, mas o meu foi traumático demais. Tem umas mães aqui que sofreram nesse momento, eu sei disso. Que tem bebê aqui, tem uns bebês grandes aqui que mamaram leite materno com sangue porque morderam os seios da mãe. A gente sabe que teve mãe que passou dificuldade aqui. Mesmo passando dificuldade, ela continuou produzindo leite. Sabe por quê? Ocitocina. O hormônio do amor. Queridos, e aqui o nosso Deus está fazendo uma ilustração tão linda para a gente, dizendo, olha, essa mãe que fez tudo isso, que faz tudo isso por um filho, ela pode se esquecer. Só que mesmo ela se esquecendo, eu tenho algo para dizer para vocês. Eu, como pai de vocês, eu não me esquecerei de vocês, independente do tempo, independente do cenário, independente de quem vocês são. Queridos, e o texto continua dizendo no verso 16, veja, eu gravei vocês na palma das minhas mãos, seus muros sempre estão diante de mim. Olha, quando eu li esse texto, eu fiquei tão apaixonado por Deus, porque quando você faz esse movimento de escrever nas suas mãos, por que você faz esse movimento? Para quê? Para não se esquecer. Você vai no mercado às vezes, hoje você anota tudo no celular, mas antigamente você ia no mercado, você botava aqui ovo, manteiga, e aí de você se esquecer de alguma coisa no mercado, né? Os homens aqui sabem o que eu estou falando. Você coloca na sua mão, na palma da sua mão, algo que é importante para você, algo que você precisa cumprir, algo que você não pode se esquecer. E a palavra de Deus vai dizer que o nosso Deus tem cada um de nós na palma de suas mãos. Sabe por quê? Porque Ele não se esquece da gente. Pode uma mãe se esquecer de um filho, mas eu, pai de vocês, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, eu me preocupo com tudo e com todos e tenho cada um de vocês na palma das minhas mãos, porque eu amo vocês, eu nunca vou me esquecer de vocês. Esse é o recado do nosso Pai nessa noite aqui. Ah, queridos, essa ilustração mexe muito comigo. Às vezes, você deve estar pensando, pastor, muito bonito você está falando. Esse seu discurso é muito lindo, pastor, mas a realidade é que eu entrei nessa igreja hoje e eu me sinto esquecido por Deus. A realidade é que eu entrei por essas portas dando a última oportunidade para Deus, porque eu me sinto esquecido por Ele. Eu estou passando por situações na minha vida que eu não imaginei passar. Isso está gerando em mim algo muito ruim, porque eu estou me sentindo como abandonado por Deus. Queridos, talvez você viva assim, porque você olha para Deus como um pai terreno. Um pai que é limitado. Mas Deus te trouxe aqui hoje para dizer para você que independente do cenário que você está vivendo, Ele não se esquece de você. Ele não se esquece. As mesmas mãos que criaram todas as coisas, criou você e tem o seu nome gravado lá. Deus não se esquece da gente. Um tempo atrás, eu vi uma notícia que mexeu muito comigo. Por quê? Um pai fazia muitas coisas no seu dia a dia. Pagava conta, ia no mercado, fazia um monte de coisa e ele levava o filho para a escola. E ele buscava o filho da escola. Sabe o que aconteceu? Ele acabou de buscar o filhinho dele, pequenininho, botou na cadeirinha e ele foi para casa. Foi resolver algumas coisas, ele saiu do carro correndo porque ele tinha muitas coisas para fazer e ele se esqueceu do filho. Esse pai, quando se lembrou do filho, o filho estava morto dentro do carro. Aquele bebezinho que o pai tanto amava. Aquele bebezinho que o pai cuidava com tanto carinho. Aquele bebezinho que o pai dava sua vida para que ele tivesse vida.
Um pai que teria coragem de morrer para aquele filho viver, mas ele se esqueceu desse filho. Sabe por quê? Porque o pai terreno é limitado. O pai terreno tem dificuldades. O pai terreno tem situações que ele não consegue controlar. Talvez você entrou por essas portas hoje com esse sentimento: pastor, eu tive um pai muito limitado. Eu tive um pai que me batia, eu tive um pai que não era presente, eu tive um pai alcoólatra, eu tive um pai que me abandonou. Queridos, nós não estamos aqui minimizando a dor de ninguém, todo mundo tem suas dores. Mas Deus te trouxe aqui hoje não para você lembrar das dificuldades que você passou com seu pai terreno. Deus te trouxe aqui para revelar para você que Ele é um pai poderoso, que o pai da terra pode falhar, mas Ele nunca vai falhar. Pode faltar amor do pai terreno, mas de Deus, Ele é o próprio amor encarnado, Ele é o amor abundante. Todo o amor que você precisa vem de Deus. Não fique com o seu coração pesado porque você não teve um pai nessa terra. Porque independente disso, você tem um pai no céu que olha para você, que não se esquece de você, que te ama e que entregou o seu único filho para morrer por você. Não existe prova de amor maior do que o que Deus demonstrou para a gente. Ah, meus amados, Deus nunca se esquece da gente. Eu fico me lembrando de Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens não se curvaram para outros deuses, sabe por quê? Porque eles reconhecem a paternidade de Deus. Eles reconheceram que eles poderiam morrer, mas eles não abriram mão de falar: nós somos filhos de Deus, nós confiamos no nosso Pai. E sabe o que aconteceu? O Pai foi lá para a fornalha ardente e livrou eles. E o nome do Pai foi glorificado. Eu não sei qual é o momento da sua vida, eu não sei se você está na fornalha nesse momento, ou se está chegando o momento da sua fornalha. Creia que o teu Pai está com você nos momentos bons e nas fornalhas da vida. O seu Pai não se esquece. A sua dor, Ele está sentindo também. Os seus medos, Ele sabe quais são. As suas dúvidas, Ele sabe. E Ele é um Pai que não nos critica, Ele nos abraça e se revela para cada um de nós, demonstrando o infinito amor que Ele tem por cada um de nós. Mas em segundo lugar, a paternidade de Deus nos revela a Ele como um Pai que disciplina os seus filhos. Em primeiro lugar, Ele é um Pai que não se esquece dos seus filhos. E em segundo lugar, Ele é um Pai que disciplina os seus filhos. Deus é um Pai que corrige seus filhos. A carta aos Hebreus, no capítulo 12, a partir do verso 7, vai dizer para a gente: suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Pois, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas são ilegítimos. Queridos, as muitas adversidades o negócio está ruim para mim. O meu pai me abandonou. Deus não está intervindo nas minhas questões. Mas Deus te trouxe aqui hoje para poder te alertar algo muito importante. Para quem anda com Deus, para quem é filho de Deus, para quem confia em Deus, as adversidades são tratamentos de Deus, são correções de Deus, são disciplinas de Deus. Porque o texto é muito claro dizendo para a gente que todo pai precisa corrigir seus filhos. Todo pai. Tem uns que precisa corrigir com mais afinco. Hein? Tem umas crianças que estão mandando em tudo, não pode. Precisamos corrigir os nossos filhos, sabe por quê? A correção é uma prova de amor. A correção é uma prova de amor. E aqui está dizendo no texto que Deus nos trata como filhos, porque é o que verdadeiramente somos, filhos de Deus. E aí, queridos, está dizendo que se somos filhos de Deus e todos os pais precisam exortar os seus filhos, corrigir os seus filhos, disciplinar os seus filhos, quem não está sendo disciplinado não é filho de verdade.
Só que com a teologia da prosperidade hoje, com essas mentiras que a gente tem visto aí, o passar por tribulações é pecado. O passar por tribulações é porque você não é dizimista, pelo amor de Deus, gente. O passar por tribulações é porque tem um demônio que está comandando a sua vida. Ei, você é filho de Deus. Não tem demônio que toque em você. O demônio só vai tocar em você se você der legalidade para ele. Porque se você não der, fique tranquilo, porque ele não encosta em você. Você tem um pai. Você tem um pai que coloca anjos poderosos ao seu redor. Que história é essa de demônio? Só que aqui vai dizer que o pai corrige os filhos. E Deus nos trata como filhos. Então toda a correção que vem da parte de Deus é pedagógica, vale a pena para a gente. Por isso que toda tribulação na vida do crente, queridos, precisamos entender isso de uma vez por todas. Todas as dificuldades que o crente passa é correção de Deus, é disciplina de Deus, é preparação de Deus para algo maior que você vai viver. Muitos de nós ficamos desesperados com os momentos de adversidade da vida. Olha, em todos os momentos esteja apenas conectado, porque o seu pai, ele sabe exatamente quem você é. E ele sabe a obra que vai fazer na sua vida, que está fazendo na sua vida. No final, o nome dele vai ser glorificado. Jó era pecador? Jó era pecador, gente? Passou por situações difíceis, hein? Era o homem de Deus, o homem mais santo da terra, chamava a atenção de Deus. Deus mostrava para Satanás, olha lá, tá vendo lá? Olha esse cara aqui, que diferença. Olha que homem que está destoando nessa terra. Já falou, claro, tem tudo. Falou, pode tirar tudo dele. Só não toca nele, para você ver que Deus coloca limite em tudo. O nosso Pai coloca limite em todas as coisas. Queridos, as adversidades não podem roubar a nossa alegria. As adversidades não podem roubar a nossa convicção de que Deus está nos disciplinando nas adversidades. Tem muita gente que fala, pastor, eu não me sinto como filho de Deus porque minha vida é tribulação. Eu nasci num lugar que eu passei dificuldade, eu cresci passando dificuldade, eu amadureci passando dificuldade, a minha vida é a dificuldade. Queridos, a glória que está por vir é muito grande na sua vida também. Olha, porque se você está sendo disciplinado desde o berço, queridos, o que você vai viver, glórias a Jesus. Porque se você está em Deus de verdade, se você confia em Deus, se você vê Deus como seu pai, fique tranquilo. Vai passar essa fase difícil na sua vida. Vai passar. Deus está trabalhando. Deus está te amadurecendo. Deus está te lapidando. Deus está te dando maturidade para que você entenda o seu lugar e o lugar dele como dono de todas as coisas. Eu fico vendo às vezes... Vocês já viram quando o pai coloca o filho de castigo? O pai às vezes coloca o filho de castigo porque o pai é cruel. Quando fala assim, olha, parou de videogame. Você vai ficar lá no quarto agora e você vai ficar lá porque você precisa... Fala Deus. O pessoal falando, fala Deus aqui, ó. Você vai ficar lá no seu quarto porque você está vacilando com algumas coisas. O pai tira algo que é bom para o filho, demonstrando para ele que o que ele está fazendo não é muito bom. Ó, o que você está fazendo não é muito bom, então eu vou tirar algo que você gosta muito, que é bom para você, para que você entenda isso que eu estou te ensinando. A nossa vida também é assim. Quando Deus está nos disciplinando, não é porque nós temos um pai cruel, um pai que quer nos massacrar. Ele simplesmente está tirando algo, às vezes, que é bom para a gente, para nos mostrar que o que estamos fazendo não é muito bom. Porque no futuro, se você não entender o que é bom para você, você pode viver momentos que não são bons para a vida inteira. Entenda a pedagogia do Pai. Deus é um Deus de amor. Não vai faltar amor para você. Mas não vai faltar disciplina da parte dele. Sabe por quê? Porque nós merecemos. O pecado nos consome.
O pecado nos corrompe. E o nosso Pai é santo. É por isso que nós passamos por tribulações. Tiago 1, versos 2 e 4 vão dizer: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. A tribulação produz em nós perseverança. Por que isso, pastor? Porque quando tudo vai bem na sua vida, você não lembra que tem um Pai no céu. Essa é a verdade. Você se esquece do seu Pai do céu. Quando tudo caminha de acordo com aquilo que você deseja, você esquece do seu Pai. Mas quando vem a tribulação, você lembra que tem um Pai. E você persevera falando: Pai, eu tenho um Senhor. Só o Senhor pode intervir na minha vida. Fugiu do meu controle, Pai. Agora só o Senhor pode fazer. E aí vai dizer o texto que quando isso acontece, Deus está trabalhando em nós a maturidade. Deus está trabalhando em cada um de nós a integridade. Maturidade e integridade. Para quê? Para que não nos falte nada. O texto está dizendo para a gente. Sem lhes faltar alguma coisa. Deus é um Pai que disciplina os seus filhos. Mas em terceiro lugar, para finalizar, a paternidade de Deus nos revela-lhe como um Pai que dá total segurança aos seus filhos. Isaías 43, versos 1 e 2 vão dizer: mas agora, assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não tema, pois eu resgatei e eu chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. E quando você atravessar os rios, eles não encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não deixarão você em brasa. Nós temos um Pai que cuida da gente. Um Pai que nos dá segurança. Um Pai que, independente do cenário da nossa frente, nós temos um Pai que nos pega no colo. Os rios não vão nos encobrir. As águas não vão nos paralisar. O fogo não vai nos queimar, porque o nosso Pai está conosco no seu colo. Ele nos dá segurança, Ele nos ama, Ele se preocupa com cada um de nós. Glórias ao nosso Pai! Todo filho tem o desejo de se sentir seguro nos braços do Pai. O grande problema da sociedade hoje é qual? Falta de paternidade. Falta de paternidade. Porque é muito importante para um filho sentir a segurança do pai, sentir o abraço do pai, sentir as batidas do coração do pai. A paternidade de Deus revela para cada um de nós que Ele é um Pai que verdadeiramente nos dá segurança. A promessa de Deus é que Ele estaria conosco, independente dos ambientes, independente dos cenários. Se estamos nos tempos bons ou nos tempos maus, Ele estará conosco todos os dias. Eu lembro uma vez que eu fui ao Beto Carreiro com a minha filha, a mais velha. E ela sempre foi muito radical. Ela muito pequenininha, mas muito radical. E ela gostava de ir nos brinquedos em que ela nem tinha altura para ir. De tão radical que ela era. E eu lembro de alguns detalhes com ela. Eu lembro da gente indo nas montanhas russas da vida. Quando ela ia sozinha ou ia com uma outra pessoa, eu percebia que ela ficava comedida. Travadinha na montanha russa. Mas eu percebi que quando eu ia do lado dela, ela levantava até as mãos. Ela levantava as mãos, ela dava um sorriso, ela estava feliz. Ela curtia aquele momento de uma forma diferente. Sabe por quê? Porque o pai dela estava do lado dela. Porque o pai estava do lado e ela tinha total segurança no pai. O cinto lá
que se colocava não era nada, porque o pai dela estava lá. Gente, na nossa vida é assim também. Quando a gente está distante do pai, a gente tem medo de tudo. Deus está nos chamando hoje para uma conexão, para um relacionamento com Ele, para que a gente possa enfrentar esse mundo de uma forma diferente. Porque o fogo vai vir e você vai dizer, olha, o meu pai está comigo. E o fogo não vai me queimar. As avalanches da vida virão. E você vai olhar para a avalanche e vai dizer, olha, meu pai está comigo. Nada vai acontecer comigo, porque meu pai está aqui. Ele é um pai que nos dá segurança. Pastor, mas eu tive uma vida muito traumática com meu pai, pastor. Eu não tive essa segurança, eu não tive esse colo. Eu não tive esse apoio, pastor. Olha, o pai terreno pode falhar com você. Existem pais que amam seus filhos aqui, que foram presentes, mas que de alguma forma falharam com seus filhos. Porque nós somos limitados, nós temos as nossas limitações. Mas nós temos um pai que não é limitado, ele é ilimitado. Uma vez eu estava com a minha filha, novamente com a mais velha, só que ela era pequenininha, passeando com ela. E fugiu um pitbull de uma casa. Fugiu um pitbull de uma casa. Pensa na cabeça do pai, tendo que pensar em frações de segundo o que fazer numa situação dessa. Eu já passei por isso. Eu lembro quando o pitbull veio, eu falei, meu Deus. E qual foi a minha ideia ali, muito rápida? Eu peguei a minha filha e coloquei ela no meu ombro. E eu pensei o seguinte, olha, eu vou para o canto, na calçada, porque quando ele vier, eu protejo a minha filha, eu dou o meu corpo para ele morder, e eu consigo jogar minha filha dentro de alguma casa. Ou colocá-la em cima de um muro, alguma coisa assim. Muito rápido. E o pitbull veio correndo na minha direção. Eu lembro que quando ele veio chegando próximo, assim, eu já estava com a minha filha no ombro, ela muito pequenininha. Eu esperando ele para entregar meu corpo mesmo, para ele morder, para eu salvar minha filha. Eu lembro que o dono apareceu na porta e chamou o pitbull e voltou. Enquanto eu estava escrevendo essa mensagem, Deus me fez lembrar disso. E sabe o que eu entendi com isso que Deus me fez lembrar? Vocês acham que eu amo a minha filha? Eu entregar o meu corpo como sacrifício por ela. Eu ia tentar de todas as formas proteger minha filha, porque eu amo minha filha. Ela é tudo para mim. Só que talvez, se aquele pitbull viesse, talvez eu não conseguiria protegê-la da forma com que eu esperava. Porque eu sou limitado. Eu sou homem. Eu tenho minhas limitações. Mas eu tenho amor. Eu amo, eu protejo, eu faço de tudo por ela. Mas sou limitado. Talvez você chegou aqui hoje triste. Pensando, poxa, eu queria tanto viver momentos com meu pai que eu não vivia. Deus te trouxe aqui para te dizer que, independente das falhas do seu pai, talvez ele tentou demonstrar amor para você de um jeito que você não compreendeu. Talvez ele teve os problemas dele que você não consegue entender. Ele é limitado, é homem. Talvez o que você viveu ele estava tentando te proteger. Ou talvez a própria vida dele não deixou que ele fosse o melhor pai para você. Mas a paternidade de Deus revela para a gente que o homem pode falhar. Mas Deus é um pai que nunca vai falhar. Ele é onipresente, onisciente e ele é onipotente. Ele está presente em todos os lugares. Ele sabe de tudo. E ele tem todo o poder. Agradeça pelo grande pai que Deus é para você. Deus está cuidando da gente. Que o seu coração saia mais leve daqui hoje. Que você desfrute com seu pai esses tempos preciosos que você ainda tem. Eu não tenho mais o meu pai terreno. Eu perdi meu pai.
mas eu tenho um Pai no céu que me ama, que faz de tudo para me alegrar. E eu estou agarrado com Ele. Curva sua cabeça. Eu não sei como é que está seu coração nessa noite. O que eu sei é que Deus te trouxe aqui não foi por acaso. O que eu sei é que Deus te trouxe aqui para se revelar a você nessa noite. Comece a enxergar Deus de uma forma diferente. Ele é o Criador, a gente sabe disso, Ele criou tudo. Tem muita gente que conhece Deus transcendente. O que abriu o mar para o povo passar, o que fez todas as coisas, fez o sol, fez os planetas, fez a terra, fez o mar, tudo que neles há. Esse é o Deus transcendente. Mas Deus te chamou aqui essa noite para que você conheça o Deus imanente. O paizinho que está preocupado com você. O paizinho que te ama. O paizinho que sabe dos seus defeitos, mas ele te disciplina porque ele sabe que você pode ser alguém melhor. Olá, queridos, eu sou o pastor Jobert e eu quero muito te agradecer por você ter assistido esse vídeo. Se você foi abençoado, eu quero te fazer um pedido, que você compartilhe esse vídeo com alguém. Eu deixei aqui preparado para você 2 indicações de vídeos que podem abençoar a sua vida. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, ative as notificações e que Deus abençoe poderosamente a sua vida.